A gente está aqui numa série que fala sobre o Evangelho. E o Evangelho fala muito de Cristo ser o centro. O Evangelho fala muito de Cristo tomando a prioridade da nossa vida, sendo o primeiro, sendo o centro da nossa vida, de tudo que nós somos e tudo que nós temos. Amém? Então eu já quero começar fazendo essa pergunta para você. Qual tem sido a sua prioridade nesses dias? O que é que tem tomado o seu tempo? O que é que tem realmente chamado sua atenção nesses dias? Algumas pessoas me falaram, né? Pô, você já tá meio velho, né, cara? Você vai ver lá muita... Meu sobrinho tá aqui, o Luca, tem 11 anos. E às vezes ele tá lá em casa e ele fala comigo assim, fala: tio, você tá meio velhão, você tá tiozão, cara. E às vezes é verdade, mas nem sempre. Porque eu acredito muito que juventude não tem a ver com idade apenas. Existem alguns velhos que são jovens. E existem alguns jovens que às vezes eles são ranzinhos, são meio velhos, né? Tem algum aqui? Alguém identifica algum aqui? Às vezes acontece, né? Então, como a gente está falando do Evangelho, eu queria começar essa mensagem perguntando para vocês: vocês sabem o que significa essa palavra Evangelho? Da onde veio? Eu estava em casa tomando um café ontem com a minha irmã, meu sobrinho, minha esposa. E aí eu fiz essa pergunta para eles. Eu falei: Luca, você sabe o que significa a palavra Evangelho? Da onde veio esse termo? E ele falou: eu sei, tio. É evangélico, né? E a verdade é que o Evangelho não significa ser evangélico. A palavra Evangelho, ela é uma palavra que veio dos romanos. É uma palavra romana. Sabia disso? Lá na Roma Antiga existia um rei chamado, um imperador, na verdade, chamado Júlio César. E o que aconteceu? Esse imperador, ele morreu. E quando esse imperador morreu, dois outros homens começaram a entrar numa guerra para disputar quem seria o próximo imperador de Roma. E o nome desses homens era Otávio ou Otaviano, e o outro era... Qual é o nome do outro? Marco Antônio. Então esses homens, eles começaram a lutar e começaram a entrar numa guerra muito grande para decidir quem seria o próximo imperador de Roma. E aí nessa guerra, nessa luta, Otávio, ele vence a guerra. E quando ele venceu a guerra, ele enviou um mensageiro até Roma. E então esse mensageiro, ele chega até Roma correndo com uma mensagem: Evangelho! Evangelho! Sabe o que significa Evangelho? Ele venceu. Esse é o significado da palavra Evangelho. Boas notícias. Otávio venceu. E daqui a 2 dias ele vai chegar para reinar nesse lugar. Então a palavra Evangelho significa ele venceu. Boas novas. Ele venceu. A Bíblia diz o seguinte: existe uma passagem na carta de Pedro que um dia são como 1000 anos para Deus, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então a gente conhece a história de alguém que há 2000 anos atrás ele venceu a morte e o pecado na cruz do Calvário. Qual é o nome dele? Não, vocês podem fazer melhor, eu sei que vocês podem. Tem alguém queimando por Jesus aqui ou sou só eu? Vamos lá, meus amigos, ajuda o pregador. Quem foi que venceu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário a morte e o pecado, e hoje a gente pode ter uma nova vida livre, uma nova vida cheia de esperança e expectativa? Quem foi? Qual é o nome dele? Aleluia, Jesus, cara. Jesus é o centro do Evangelho. Então, nessa mensagem aqui, que fala de Otávio voltando daqui a 2 dias para reinar em Roma, isso deixa muito claro para nós. Jesus venceu há 2000 anos atrás, e ele está voltando. Ele está chegando para reinar, e nós reinaremos junto com ele. Tem alguém aqui que crê em Jesus? Então, Jesus, ele está voltando. Nós estamos no final do segundo dia, ou do finalzinho do segundo milênio. Amém? Uma outra coisa que eu acabei falando ontem na mesa também, e eu acho muito legal compartilhar isso com vocês,
Tem alguém aqui que quer morar no céu? Nossa, nem todo mundo quer morar no céu. Não agora, né? Daqui a pouco, quando Jesus voltar. Eu também. Eu não quero ir agora. Tem muita coisa que eu preciso fazer ainda. Então, mas quando Jesus voltar, eu quero morar com Ele na eternidade. Amém? Agora, uma pergunta que eu fiz ontem na mesa. Luca, por que você quer morar no céu? Perguntei para minha irmã também. Por que você quer morar no céu? E aí ela começou a responder o seguinte: porque o céu é bom. Porque lá é bom. Falei, tá. O que mais? Ah, não sei, porque lá é o paraíso. Tá bom, tudo bem. O que mais? Ah, porque os muros da cidade são como pedras preciosas. Falei, legal. O que mais? E as ruas, né, são como de ouro. A Bíblia fala que as ruas da Jerusalém Celestial são ruas de ouro. E eu falei, nossa, que legal, mas e aí? Só por isso que você quer morar no céu? E aí, isso foi muito legal, porque abriu o entendimento ali naquele momento. Você sabia que Jesus disse assim, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus falou assim: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna, ela não tem a ver com um lugar especificamente. Ela tem a ver com uma pessoa. Ela tem a ver com um relacionamento. O desejo de Deus sempre foi habitar com a gente, sempre foi se relacionar com a gente. Antes da queda, antes do pecado de Adão, Deus habitava com o homem no jardim. E assim também vai ser no fim. Assim também vai ser no fim. Quando Jesus voltar, nós reinaremos com Ele para todo sempre. Amém? Então, eu falei para ela, a vida eterna, ela tem muito a ver com um relacionamento e com uma pessoa. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Agora, eu queria deixar uma tarefinha de casa para vocês. Tem alguém lendo a Bíblia aqui em casa? Tem mesmo? Quem ama sua Bíblia aí de papel? Aleluia. Eu amo a minha Bíblia. Essa tarefa é a seguinte: se você quer conhecer um pouquinho como é esse lugar em que a gente vai reinar com Jesus, como é esse tabernáculo, né? Eu vou deixar uma tarefinha para vocês estudarem em casa. E essa tarefinha diz o seguinte: vocês vão estudar sobre o tabernáculo de Moisés. Alguém aqui já ouviu falar sobre o tabernáculo de Moisés? Era a igreja de Moisés no deserto. Então, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Tem alguém anotando aí? Anota aí para não esquecer depois. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, que o tabernáculo ou o santuário que os sacerdotes serviam é uma cópia ou uma sombra daquele celestial, ou seja, daquele que está nos céus. Então, se a gente deseja conhecer um pouco desse ambiente, desse lugar, eu acredito que Deus deixou muitos sinais. Deus deixou muitos detalhes para que a gente possa, de repente, sabe, ter uma ideia de como vai ser lá. E a realidade é que o desejo dele sempre foi habitar, sempre foi se relacionar e sempre foi ali, sabe, estar com o seu povo. Amém? Então fica essa tarefinha aí para vocês. Semana passada eu vi um dado da BBC, que é um meio de comunicação, se eu não estou enganado, da Inglaterra. E esse dado, ele diz o seguinte: ele fala que o número de cristãos evangélicos, católicos, né? Cristãos católicos tem crescido de uma forma muito exponencial, muito grande nos últimos anos aqui no Brasil. E isso é uma realidade. Só que na mesma proporção, nas grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, na mesma proporção, jovens têm se autodeclarado sem religião e estão cada dia mais afastados da igreja. Você acredita? E quando eu vi esse dado, eu fiquei muito alarmado, porque eu comecei a pensar: será que a gente não tem uma parcela de responsabilidade nisso? Então, se a gente continuar dessa forma e não mudar alguma coisa em nós, radicalmente, daqui a alguns anos, o Brasil ele vai se tornar um país pós-cristão. E eu não sei se você sabe o que significa um país pós-cristão,
mas a gente pode ver exemplos na Europa, por exemplo, e outros países. Então, eu sei que aqui na Poema a gente não tem, né? Nenhum jovem desse. Eu sei que todos que estão aqui amam Jesus e estão queimando por Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você está aqui, né? Fala aí para ele: você está aqui, né? Olha para o outro lado agora e fala: você está aqui com a gente, né? Então, se de repente você parou agora e ouviu esse dado e você pensa assim: graças a Deus, eu faço parte da Poema, eu não tenho nada a ver com isso. Desculpa, mas eu queria falar para você que esse evangelho que você está vivendo, que você conhece, não é o da Bíblia, tá? Por quê? Porque nós fazemos parte disso e nós temos responsabilidade sobre esse dado e sobre isso que está acontecendo. Então, nós somos uma semente. Existe uma semente de Deus plantada em nós. E nós somos uma semente que vai frutificar. Então, muito daquilo que o Brasil vai viver e vai passar daqui a alguns anos são vocês. Vocês são essa semente que vão frutificar e que vão dar continuidade no Evangelho e, sabe, em tudo aquilo que Deus tem derramado sobre nós. Você assume essa responsabilidade? Quem aqui assume comigo? Amém? Isso é uma responsabilidade. E eu fiquei pensando, fiquei com meu coração, uma dúvida no meu coração, assim. Falei: Jesus, mas o que está acontecendo? Será que é o evangelho que perdeu o seu poder? Será que é o evangelho? Por que o evangelho ele não é mais atraente? Por que a igreja ela não é mais atraente? O que aconteceu? O evangelho perdeu o poder? Claro que não. O evangelho continua tendo todo o poder para transformar a nossa vida, para fazer tudo aquilo que nós nunca imaginamos ou pensamos. O evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo ele diz que o evangelho de Deus ele é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Amém? Então, o evangelho são as boas novas do reino de Deus que Jesus venceu. Agora, será que as pessoas lá fora, quando elas olham para nós, será que elas podem ler a Bíblia na nossa vida? Porque tem muita gente que não conhece a Bíblia e não tem uma vida de leitura com as Escrituras, nunca ouviu o evangelho. E às vezes tem até meio que uma repulsa, né? Assim, quando você fala: não, eu sou evangélico, a pessoa dá até uns passos para trás, assim, e muitas vezes faz até assim, né? A realidade é essa. Muitas vezes as pessoas ouvem isso e elas ficam realmente, sabe, com receio. Agora, quem é que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas? Eu acredito muito que a gente realmente precisa renovar a nossa linguagem. Talvez muitas coisas que a gente falava, a forma com que a gente se comportava, o jeito que a gente se vestia, tudo isso foi bom por um período. A gente estava cantando aqui agora uma canção muito poderosa. As estações mudaram, mas Jesus continua nos surpreendendo. Jesus continua sendo o mesmo, cara. Jesus é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O evangelho não mudou, o evangelho continua sendo o mesmo. Ele não precisa ser atualizado, sabe? Jesus continua fazendo milagres, cara. Jesus continua transformando, libertando, curando. Jesus continua, sabe? Cara, Jesus é lindo. Então, eu assumo essa responsabilidade. Eu olho para mim e eu falo: Jesus, será que nós temos diluído o evangelho? Será que nós temos moldado o evangelho para que as pessoas se sintam mais confortáveis? Algumas mensagens do evangelho, elas ofendem, cara. Mas a intenção de Deus nunca foi nos ofender, nunca foi nos humilhar. A intenção de Deus sempre foi nos reconciliar com Ele por meio de Jesus. A graça de Deus, ela nos constrange todos os dias. Não é verdade? Quantas vezes a gente não fica um tempo distante de Jesus e de repente você vem aí num culto como esse aqui, ó. Aí você está ouvindo uma adoração, um louvor, você está ouvindo a palavra e de repente você sente um toque do Espírito assim. E você fica constrangido, porque você fala: Jesus, já faz um tempo que eu não busco você na minha casa. Já faz um tempo, Jesus, que eu não separo um tempo para a gente estar junto. Não é verdade? Então, o evangelho, cara, é a gente realmente colocando Cristo no lugar que Ele tem que estar. No centro. De Gênesis a Apocalipse. De Gênesis, do início ao fim de todas as coisas. Sabe quem é o centro? Jesus. Todas as coisas convergem nele. Jesus é o centro de tudo.
uma coisa que eu comecei a pensar também, eu falei, Jesus, quando eu cheguei na Poema, quando eu cheguei na igreja, faz 14 anos que eu tinha 25 anos, tá? Então, quando eu tinha 25 anos, eu cheguei na Poema, em 2010. E eu comecei a pensar, Jesus, o que é que me manteve? O que é que fez com que eu permanecesse na sua presença? Jesus, o que é que me segurou, sabe, tipo, nos momentos difíceis? Porque eu sei que todo mundo aqui passa por dia mal, eu sei que todo mundo aqui tem suas dificuldades, mas o que é que foi que me manteve, que fez com que eu perseverasse e tivesse até aqui hoje? Sabe, não foi o lifestyle do pastor, não foi o lifestyle dos líderes, não foi a iluminação, o telão, até porque não tinha telão naquela época, né? Agora tá massa, né? Telão de LED e tal, incrível. Mas não foram essas coisas, não foi a fumaça, não foi a parede preta, sabe? Não foi nada disso que capturou meu coração. Nada disso, cara. Eu lembro que a primeira pessoa que me levou na Poema foi o Tomás, o pastor Tomás, que tá aqui, ó. Ele morava perto da minha casa. E aí um dia ele me convidou e foi eu e a Fabienne. Eu era namorado da Fabienne ainda. E a gente chegou lá. Eu não lembro de quase nada. A única coisa que eu lembro era do cabelo da Mary. Um moicano assim, rosa, azul. Eu não lembro de mais nada. Não lembro quem ministrou, não lembro quem tocou, não lembro de nada. E às vezes parece que acontece isso com a gente, não parece? A gente sai de uma mensagem como essa aqui, em um momento como esse. Aí de repente alguém ali fora pergunta assim: e aí, como é que foi a mensagem? Fala pra mim qual foi a passagem que te marcou. A gente já não lembra. Não acontece isso? Isso acontece constantemente. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá na Poema, algumas pessoas vieram orar por mim também, assim como foi aqui hoje. E no meio daquela oração, alguém pediu para que Deus enviasse o anjo dele e arrancasse o sofrimento do meu coração, sabe, da minha casa. E quando eu fui embora, eu saí de lá também do mesmo jeito que eu entrei. Mas quando eu cheguei na minha casa, eu deitei no quarto dos meus pais faleceram, eu tinha 17, 18 anos, e eu estava dormindo no quarto deles. E aí, de repente, eu estou dormindo no meu quarto de madrugada. Eu tive uma experiência com Jesus. Cara, de verdade, eu fui atropelado. Nunca mais eu consegui viver da mesma forma. Então eu queria dizer para vocês que Jesus precisa marcar a nossa vida. Não adianta nada a gente continuar vindo aqui de culto após culto, evento após evento, se o Evangelho, se Jesus não marcar a nossa vida. Talvez daqui a um tempo, será que a gente vai estar aqui? E digo mais, eu queria que você parasse nesse momento agora e fizesse uma autoavaliação. A gente está aqui, é um momento incrível, muito legal, mas eu queria fazer uma pergunta: por que você está aqui? Existe um motivo central, um motivo real de nós estarmos aqui. E esse motivo tem um nome, o nome dele é Jesus. Amém? Então eu queria dizer para você, se a gente não for marcado realmente, cara, não tiver uma revelação de quem Jesus é, sabe aquele negócio só seu e dele? Tipo assim, cara, eu não posso olhar para trás hoje. Por exemplo, alguns dias maus já vieram, algumas coisas já aconteceram comigo que foi bem complicado. Mas eu não posso olhar para trás e falar assim: foi uma mensagem que eu ouvi na internet, cara. Sabe, foi uma pregação que eu ouvi. Ah não, foi uma história que me contaram. Eu não posso falar isso, não tem como eu falar isso. Por quê? Porque eu experimentei a presença de Jesus. Sabe, cara, Jesus marcou meu coração. Eu tinha um buraco no meu peito que eu achava que eu nunca ia viver sem ele, cara. Parecia que tinha uma pata de elefante pressionando meu peito e eu achava que eu nunca mais ia conseguir viver sem aquilo. Uma noite, cara, Jesus me visitou e, cara, eu ganhei uma nova vida. Eu fui, sabe, a Bíblia fala que nós nascemos de novo. Eu nasci de novo. Se nós estamos aqui e a mensagem do novo nascimento não é uma verdade, não é uma realidade para nós, se a gente não consegue ter a convicção de que nós nascemos de novo, a gente precisa parar tudo e fazer sabe, e recalcular a rota. Jesus, eu quero viver uma vida de verdade com o Senhor. Amém? Por que eu estou falando isso?
A gente está falando de evangelho, a gente está falando de Jesus. Existe uma passagem na Bíblia que está no evangelho, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ali em Atos dos Apóstolos, Jesus tinha ressuscitado, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido ressuscitado. E quando ele ressuscita, ele aparece ali para os seus discípulos. Ele aparece ali para os caras. E ele passa 40 dias falando acerca do reino de Deus. Um dia ele está sentado na mesa, comendo com seus discípulos. E aí ele começa a falar para eles o seguinte: permaneçam em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do meu Pai. Porque João Batista, ele batizava com água, mas dentro de poucos dias virá sobre vocês o Espírito Santo. Vocês receberão poder para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sabe qual foi a resposta dos discípulos? Eles falaram assim: Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Parece alguns discipulados de hoje, né? Jesus estava falando uma coisa, de repente o cara vai e fala outra. Jesus estava falando de uma coisa e o cara fala assim, é mais ou menos assim que os caras estavam falando: Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai resolver aquele BO lá? Jesus, aquele namorado que eu estou orando, aquela namorada que eu estou orando faz um tempo já, é nesse tempo que o Senhor vai trazer? Jesus, eu não sei o que eu vou fazer quando eu passar no vestibular. E outra, Jesus, eu não sei nem o que eu quero fazer, para que eu vou prestar no vestibular? Eu não sei, tem uma dúvida enorme, isso é uma crise dentro de mim, eu não sei o que eu vou fazer, Jesus. Será que o Senhor pode responder isso para mim? Jesus, meus pais se separaram, meus pais estão divorciados, e eu não aguento mais essa vida na minha família. Quando é que o Senhor vai resolver isso? Existem inúmeras coisas que, quando Jesus ele está falando para nós a respeito do plano eterno do Pai, a gente começa a colocar para Ele as nossas questões. E assim, Jesus ele não ignora isso. Você acha realmente que Jesus ele não se importa com as suas dificuldades? Sabe? Você acha que Ele não se importa com o seu sofrimento, com a sua luta? É claro que importa. Só que o que Jesus estava falando ali, Jesus estava dando para eles uma chave. Porque no Evangelho Jesus diz assim, ó, que aquele que deseja ganhar a sua vida nesse mundo, ele vai perder a sua vida. Agora, aquele que perder a sua vida nesse mundo por causa de Jesus, ele vai encontrar a vida eterna. Então, o que acontece é que muitas vezes nós estamos tentando ganhar a nossa vida. E quanto mais a gente tenta ganhar a nossa vida, mais a gente entra numa vida frenética. Numa vida, sabe, tipo assim, você corre, você faz e parece que nada funciona, parece que nada, a conta não fecha. Então Jesus estava falando para eles ali, ó: esperem. Alguém aqui consegue conviver com essa palavra? Esperar. Já começa aí. Essa palavra parece que foi retirada hoje do nosso vocabulário, não é verdade? Cara, você está jogando videogame ali. Ele, ó. Gosta de videogame? Gosta? Acontece às vezes do videogame dar uma travada assim, ou não? Acontece? E dá pra esperar de boa? É ruim, né? Chato. Eu sei que é. Ninguém gosta de esperar. A gente não gosta de esperar por nada. Se a gente tá orando por alguma coisa e Jesus não responde, sabe o que acontece? A gente dá um prazo para Deus assim, ó: Jesus, se o Senhor não responder até tal dia, vamos lá, vou falar uma semana, tô sendo bem otimista, tá? Jesus, se o Senhor não responder em uma semana, eu vou fazer alguma coisa. E se o Senhor não tiver nisso, o Senhor faz alguma coisa no caminho. Não é verdade? A gente não faz assim? Ó Jesus, estou orando aqui, ó. Se não for da sua vontade, que alguma coisa aconteça no meio do caminho. Sei lá, eu vou entender se alguma coisa der muito ruim, eu vou entender que o Senhor não está nisso. Agora, isso é um grande engano. Por quê? Nem sempre algumas coisas que estão dando errado significa que Jesus não está nisso. E às vezes quando tudo dá certo, pode ser também que Jesus não esteja nisso. Como o Bill estava falando aqui no ofertório, algumas coisas começaram a dar ruim para ele esses dias. E aí, depois de um tempo, ele começou a perceber que o que Jesus estava querendo era o coração dele. E muito melhor é cair na mão de Jesus, cara.
do que a gente continuar caminhando uma vida vazia, correndo pela força do nosso braço, sem ter um propósito de vida, sabe? Uma vida vazia. Então, Jesus fala: espere um pouco, até que vocês recebam o Espírito de Deus, o poder que meu Pai falou. Para quê? Para que eles iam receber o poder? Essa palavra testemunha, tem muita gente que gosta de dar o seu testemunho, né? E isso é muito bom. Desperta a fé, fortalece a fé de muita gente, aquilo que Jesus fez em nossa vida. Isso é muito poderoso. Agora, o testemunho que Jesus estava falando ali, se você gosta de estudar a Bíblia, você vai ver que essa palavra testemunha, no original, ela significa martos ou mártire. Então, o que Jesus estava querendo dizer para aqueles homens era o seguinte: esperem em Jerusalém, permaneçam até que vocês recebam poder do meu Pai, para que vocês possam morrer pelo meu nome. Então, era isso que Jesus estava falando. Quando eu cheguei na Poema em 2010, a mensagem de morte, ela era muito forte assim. E ela não mudou, ela continua sendo atual. Jesus falou que aquele que não nega a si mesmo, aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de ser meu discípulo. Então, eu queria dizer para vocês, talvez para algumas pessoas aqui, essa mensagem de repente é difícil um pouco de entender, mas eu vou tentar melhorar, tá? Imagina só que você está jogando um videogame ali, ó. Você e Jesus. Você contra Jesus. E aí você está dando o seu melhor ali e tal, e tentando ganhar e tentando vencer. E de repente, cara, você é vencido. You lose. Quando você perde, como é que fala lá, Léo? Ei, Léo. Quando você perde lá, como é que é? You lose. É assim que fala, quando você perdeu? Quando você perde no game, o que escreve lá? Game over. Boa. You lose, né? Sabe nada de videogame. Não é, que o meu era mais antigo, cara. Street Fighter, entendeu? Então isso aí já não tem mais, cara. Isso aí Gui. Isso aí já foi. Então, cara, você tá jogando com Jesus ali e de repente, cara, você perde e é game over. Aí sabe o que acontece? Você tem que entregar o controle para ele. Aí você fala: Jesus, perdi, tá aí, ó. Pode assumir o controle agora. É mais ou menos isso. Quando Jesus está falando que a gente precisa morrer para que uma vida nova se manifeste através de nós. E quando ele está falando que a gente tem que morrer, eu não vou entrar nessa discussão, tá? Eu não vou falar de uma morte literal. Eu estou falando de uma mentalidade de morte. Ou seja, todos os dias nós somos convidados para morrer uma morte. Ou seja, você está lá na sua escola, aí de repente chega um cara e fala assim para você: vamos ali fumar um baseado? Vamos ali tomar um goró e tal? Sei lá, vamos, sabe, alguma coisa assim? E aí de repente você vai falar assim: nossa, mas eu estou sentindo um negocinho aqui dentro. Isso não é legal. Eu não acho que isso seria uma coisa legal. E a sua decisão de não abraçar o pecado, de não abraçar essa ideia errada, isso fala de uma morte. Você morreu um pouquinho mais para que Jesus ele viva, para que Jesus ele apareça por meio de você. Você está entendendo? Então, essa é a mensagem central do Evangelho. Jesus ele veio, ele sabia porque ele veio. Jesus ele veio para morrer no nosso lugar. Jesus ele morreu e ressuscitou para que hoje a gente pudesse ter esperança de uma vida nova. Então não existe uma coisa, não existe uma tentação, não existe algo que seja maior do que a graça e o amor de Deus no nosso coração. A Bíblia diz, cara, não existe uma tentação maior do que aquela que a gente pode suportar. O Espírito Santo, Jesus, vai nos dar um escape. Então, ainda se vocês pecarem, ainda se vocês errarem, a Bíblia diz que nós temos um intercessor junto ao Deus Pai. Jesus intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o tempo todo, cara, Jesus está tentando nos convencer de que Ele deseja, cara, ter o nosso coração e ter um relacionamento com a gente profundo, porque Ele nos ama. Amém? Então ali Jesus estava falando isso para eles. Quando é que você vai restaurar? Os discípulos perguntaram: quando é que você vai restaurar? E aí Jesus falou assim: cara, não se preocupa com isso. Eu sei o que vocês precisam. Eu sei o que vocês querem. Não precisa se preocupar com isso. Porque o Pai, Ele já estabeleceu as suas datas, Ele já sabe de tudo. Agora, mais para frente um pouco ali, em Atos 1, a gente vai ver o seguinte.
Tendo dito essas coisas, ele foi elevado às alturas. Ou seja, Jesus terminou de comer, terminou de trocar essa ideia com eles ali. De repente Jesus ele sobe. E a Bíblia diz que as nuvens encobriram ele dos olhos daqueles homens. Então imagina, cara, que louco. Você está sentado com Jesus na mesa ali, trocando uma ideia, comendo um negócio. De repente Jesus sobe. Aí você começa a olhar e uma nuvem cobre ele. Você fala, meu Deus. E a Bíblia fala que aqueles homens, eles ficaram com os olhos fixos assim, no céu. E de repente aparecem 2 anjos. Apareceu 2 anjos e falou o seguinte para eles: Oi, Galileus, o que vocês estão fazendo aí, os olhos aí fixos lá para cima? O mesmo Jesus que vocês viram, cara, descer, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, da mesma maneira, ele vai voltar. Sabe o que eu entendo com isso? Isso para mim fala do seguinte: muitas vezes a gente está sentado aqui, ó, do jeito que vocês estão, e eu tô falando aqui com vocês estão olhando assim para mim, ó. E sabe de uma coisa? Eu vi uma frase de uma psiquiatra umas 2 semanas atrás. E essa frase, ela mexeu muito comigo. Ela disse assim, que a ausência de leitura e o excesso de tela é o mesmo quadro do TDAH. Você acredita? Então, às vezes, tem muito diagnóstico de TDAH que fala de déficit de atenção, que talvez não seja TDAH. Pode ser que é um excesso de tela e uma ausência de leitura. Eu sei que é gostoso, é legal, celular, Instagram, TikTok. Eu sei, isso é legal. Tem muita coisa lá que ela é realmente sadia, né? Agora, a realidade é que o excesso em exposição à tela tem feito isso. Então a gente está aqui, ó, sentado e está olhando assim, ó, o pregador. Às vezes tem uma mensagem que está sendo ministrada, que ela tem o poder, sabe, de repente de responder uma coisa que você está carregando já há anos. Você está ouvindo uma mensagem que tem o poder para transformar sua mentalidade, sua vida. E aí, só que o evangelho parece que ele não tem efeito, ele não penetra. Por quê? Porque você está escutando, mas não está ouvindo. Isso tem acontecido hoje, cara. É impressionante. Então, quando aqueles homens estão olhando para o céu assim, eles param e ficam assim, né? Aí aparece aqueles anjos e fala assim, por que você está parado aí olhando desse jeito? Tudo aquilo que você ouviu Jesus falando na mesa, tudo aquilo que vocês ouviram, sabe o que você tem que fazer? Vai agora e coloca em prática. Por quê? Porque daqui a pouco ele está de volta. É já que ele vai voltar. O que a gente estava falando ali? A gente está no final dos 2000 anos. Jesus está prestes a voltar. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês: tudo aquilo que vocês têm recebido, tudo aquilo que vocês têm, sabe, buscado em Jesus, tudo aquilo que Jesus tem liberado sobre nós, o que é que vocês estão fazendo com isso? Por quê? Porque Jesus falou que quando nós nos amarmos uns aos outros, todos saberiam lá fora que nós somos discípulos dele. Existe um interesse, existe uma preocupação de Jesus com aqueles que estão lá fora. Então, essa mensagem de Jesus, ela fala muito do centro do evangelho. Você imagina, cara, Jesus ressuscitou e passou 40 dias com os caras. O que será que ele queria falar assim de tão importante, né? Pô, já ressuscitei, já cumpri o meu papel, mas eu vou passar ainda 40 dias com eles. Eu acho que era algo muito importante, era uma direção, né? Então, o que é que a gente tem feito com tudo aquilo que Jesus tem liberado no nosso coração? Eu ia falar aqui, né, que quando os anjos falaram, né, o que vocês estão fazendo aí parado? Eu ia falar assim, foi meio que um pedala Robinho, né? Mas a Fabiane já repreendeu eu na face, falou, nossa, pedala Robinho é muito velho, cara, não fala isso não, nossa, nada a ver. Falei, então tá bom, mano. Então, já que a gente está falando aqui de morte, a gente precisa entender um pouco a respeito de semente. Por quê? Porque a semente, ela está totalmente ligada com esse processo de morte. Mas vamos entender o porquê. A carta de Coríntios aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 36. Diz assim, ó, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. A carta de Pedro,
1 Pedro 1:23. Vocês foram regenerados, ou seja, receberam uma nova vida, não de uma semente perecível, que tem data de validade, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Como eu falei aqui no início, existe uma semente que está sendo plantada dentro de nós. Nós somos uma semente que vai frutificar e tem frutificado para a glória de Deus. Vamos ler aqui uma passagem que está em Lucas capítulo 8. Se você está com a sua Bíblia e quiser me acompanhar, já estou acabando, tá, gente? Lucas 8, a parábola do semeador. Depois disso, Jesus, passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Então aqui Jesus ele conta a parábola do semeador, e ele fala da semente sendo plantada. E a gente sabe que a semente é a palavra de Deus, e a terra é o nosso coração. Eu não quero aqui entrar no detalhe, né, de todas as terras, mas eu queria falar a respeito de uma que particularmente eu acredito que essa terra fala muito dessa estação, desse tempo que a gente está vivendo, que é a terra cheia de espinhos. O que são esses espinhos? Jesus ele explica aqui mais para frente, ó. Aqui no versículo 14, né? Lucas 8, versículo 14. A semente que caiu na terra com espinhos, né? As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Eu acredito muito que essa passagem aqui, essa terra específica, falando da terra com espinhos, ela fala muito do tempo que a gente está vivendo. A palavra de Deus ela tem caído no nosso coração, mas ela não tem frutificado algumas vezes. Ela não tem força, por quê? Quando a gente levanta de manhã, a primeira coisa que a gente faz, o que é? É o celular. A primeira coisa que a gente faz, o que é? É o videogame. A primeira coisa que a gente faz é qualquer outra coisa, menos ter ali um tempo de relacionamento com Deus, menos ter um tempo de oração. Então, eu acredito muito, cara, que esse tempo que a gente está vivendo agora, a gente realmente precisa ficar muito atento e precisa muito, cara, sabe? Jesus, me ajuda. Eu não consigo me manter nesse lugar de relacionamento com o Senhor. Eu não consigo me manter nesse lugar de comunhão com as Escrituras. Então a gente realmente precisa entrar nesse lugar de dependência de Deus, para que a gente possa frutificar em todas as coisas. Quero ler para vocês aqui também um conselho que Paulo dá a Timóteo. Paulo diz o seguinte, capítulo 6, versículo 20. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas, que é falsamente chamado de conhecimento. Fazendo isso, muitos se desviaram da fé. Um outro conselho que Paulo ele dá para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus
o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Cara, olha isso que incrível. Olha o conselho de Paulo para Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo. Ele está falando, guarde aquilo que lhe foi confiado. O Bill estava falando aqui do tesouro, cara. A palavra de Deus que nós temos recebido aqui nesse lugar é um tesouro. É um tesouro, cara, que nós devemos guardar ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E Jesus sabe que muitas vezes a gente não consegue. Por isso Paulo diz assim, ó, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Tem alguém aqui que é templo do Espírito Santo? Vamos lá. Levanta a mão assim comigo, com fé. Tem alguém aqui que é templo do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele repousa sobre nós e na nossa fraqueza. Ele aperfeiçoa em nós aquilo que nós não conseguimos. Você tem noção, cara, que aquilo que você não consegue fazer, você sabe que tem que ser feito e não consegue. Jesus já sabe. E ele fala, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito conselheiro e ele guiará vocês a toda a verdade. Ele vai ajudar vocês no momento de fraqueza, cara. Quando vocês não conseguirem orar. Porque a Bíblia fala que a gente não sabe nem como orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós, cara, com gemidos inexprimíveis. Você tem noção? Você precisa ter essa consciência. Você precisa pegar essa verdade hoje, cara. Se a banda quiser subir aqui, por favor. Agora, se você não lembra de nada do que eu falei, assim, você falou, nossa, tio, você falou uns negócios muito difíceis de entender, tá meio complicado isso aí, não tô entendendo nada. Eu queria contar uma história para você. E se você guardar essa história aqui, eu acho que já vai ser legal, hein? E é uma história bem simples, bem pequena. E diz assim, existem 2 tipos de uva. Tem alguém que gosta de uva aqui? Bom, né? Tem 2 tipos de uva. Existe uma uva que ela tem semente. E tem uma outra uva que ela é sem semente. E essa uva sem semente, ela é mais atraente, né? Ela é mais bonita. E ela é mais fácil de comer. Não é verdade? Não precisa ficar tirando semente, né? Jogar semente fora. Então assim, essa uva é a mais procurada. É incrível essa uva. Você vai lá e ela é até maior assim e tal. Ela é sensacional. Só que essa uva, ela é só para consumo. Entendeu? Agora, a uva que tem semente, nem sempre ela é tão bonita, nem sempre ela é tão atraente. Às vezes ela pode ser um pouco menor. Mas a uva que tem semente, ela é a uva que ela é usada para reprodução, para multiplicação. Sem a semente da uva, não existe mais, sabe? A gente não vai conseguir plantar e não vai conseguir colher. Então, responde para você mesmo nessa noite. Que tipo de uva que você é? Você é uma uva sem semente? Ou você é uma uva com semente? Queria que você ficasse de pé comigo agora, para a gente já ir caminhando para o final. Talvez você pode perguntar assim, né, Tião, como é que eu faço isso? Esse negócio de morrer aí para mim, morrer para as minhas vontades, morrer para a minha natureza, né, caída, adâmica. Esse negócio é difícil, eu não consigo. Toda vez que eu vou tentar resistir o pecado, resistir aquilo que é errado, eu não consigo. Sempre eu acabo negociando, sempre eu acabo cedendo. Eu queria dizer para você que Jesus já sabia disso. Jesus, ele sempre soube que a gente não conseguiria fazer isso sozinho. E é por isso que ele veio um dia, quando ele chega perto do Rio Jordão, e ele vai ser batizado, João Batista olha e fala assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, amém? Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento. Eu queria orar com você. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer nessa noite.
eu quero te honrar nesse lugar, Jesus. Obrigado porque o Senhor transformou a minha vida nessa casa. O que eu tenho de mais precioso, Jesus, é a sua palavra, é a sua presença, é o seu Espírito habitando dentro de mim. Jesus, por muitas vezes, Jesus, eu não consegui. Por muitas vezes, Senhor Jesus, foi difícil, Pai, permanecer na sua presença e perseverar na sua presença. Mas a sua graça, Jesus, ela basta. A sua graça, ela está sobre nós e ela nos encoraja a continuar. Jesus, nessa noite eu quero orar por cada pessoa que está aqui, Jesus. Jesus, muitas vezes nós estamos aqui ouvindo uma palavra e muitas vezes essa palavra ela não penetra no nosso coração, Jesus, porque nós estamos tão preocupados com tantas outras coisas, ansiosos, Jesus. Nós não conseguimos esperar pelo Senhor, então nós saímos fazendo do nosso jeito, nós saímos fazendo da nossa maneira. Pai, no nome do Senhor Jesus eu oro nesse momento, e a minha oração é para que o seu Espírito venha nos convencendo de que o Senhor nos ama e que o seu caminho, Jesus, é o único caminho. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho que não é o Senhor. O Senhor é o centro do Evangelho. O Senhor é o centro da nossa vida, Jesus. Pai, se existe alguém aqui que está longe de um relacionamento com o Senhor e não consegue parar, não consegue sair do modo automático, Jesus, eu oro nesse momento, eu peço que a sua graça venha sobre nós. Jesus, nós entregamos o controle nas suas mãos mais uma vez, Jesus. Assim como eu disse aqui, nós não queremos ficar lutando contra o Senhor, nós não queremos ficar lutando contra o Senhor, mas nós entregamos o controle nas suas mãos, Jesus. E nós entendemos e aceitamos que a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Melhor são os seus planos, Jesus, do que os nossos. Então, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós colocamos o Senhor no centro nessa noite e nós glorificamos o seu nome, nós celebramos, Jesus, porque o Senhor venceu. Essa é a mensagem, Jesus. Esse é o seu evangelho. O Senhor venceu a morte, venceu o pecado. E o Senhor está voltando para reinar com a gente, Senhor Jesus, para habitar no nosso meio. E nós viveremos com o Senhor para sempre, Jesus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa expectativa, Jesus. Nossa expectativa está no Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus, que o seu Espírito Santo venha gerando vida nas sementes que foram lançadas aqui nessa noite. Assim como o semeador saiu a semear, que essas sementes venham brotando e venham gerando frutos para a glória do seu nome. O Senhor é o único digno, o Senhor é o único digno nesse lugar. Toda a honra, toda a glória, toda a majestade seja dada ao seu nome. Não existe outro Deus além de ti, Jesus. O Senhor está acima de qualquer outro nome. Nós te adoramos, Jesus, nós te honramos nesse lugar. Nós reconhecemos a sua soberania, a sua bondade, o seu domínio, Jesus. O Senhor, Jesus, é Senhor sobre nós. Nós nos rendemos mais uma vez e nós nos entregamos mais uma vez, Jesus, à sua vontade. Nós nos entregamos à sua, Senhor Jesus, à sua soberania. Toma o controle da nossa vida e faz a sua vontade, Deus. No nome do seu Filho Jesus é que eu oro nesse momento. Cura, Senhor Jesus. Cura, restaura, liberta, Senhor Jesus. Renova mentalidades, Pai. Deus, não deixa com que a gente seja uma uva sem semente, mas que a gente realmente seja uma uva que venha frutificando, Senhor Jesus, e frutificando para os próximos anos que virão pela frente, Pai. Nós não seremos, Senhor Jesus, um país que esqueceu de todas as maravilhas que o Senhor já realizou no nosso meio, mas nós não apenas daremos continuidade, como nós faremos obras maiores ainda, porque o Senhor diz que aquele que crê em mim farão não apenas essas obras, mas obras ainda maiores do que essa que eu tenho feito. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre cada jovem que está aqui, sobre cada adolescente, cada um que está aqui nessa noite, Pai, e eu quero declarar sobre a vida deles, que eles, Senhor Jesus, serão uma bênção e que eles frutificarão para a glória do seu nome, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que toda palavra, Senhor Jesus, lançada nesse púlpito venha se manifestando em vida, Senhor Jesus, que eles se tornem a mensagem, Pai, que eles têm ouvido nesse lugar. Deus, que eles se tornem a mensagem, Senhor Jesus, e não apenas pessoas que conhecem uma história ou que vivem baseado em teorias. No nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, te louvo nessa noite pelo seu amor, Jesus, e sua bondade e sua justiça. Louvado seja o seu nome, Jesus.